Flamengo tem interesse em contar com um jogador brasileiro que pertence à Lazio. Eu falo de Marco Antônio, nós vamos falar sobre isso. Vamos também falar sobre Matias Vinha. O Flamengo parece que já assinou o contrato e breve deve estar anunciando aí nas redes sociais a contratação do jogador uruguaio. Vamos também falar sobre a desistência do Corinthians, do Corinthians em relação ao empréstimo do Mateuzinho, né? Corinthians desistiu ou o Flamengo que pediu o jogador de volta? Vamos falar sobre isso e, claro, vamos comentar aqui muito sobre Flamengo e Orlando City, tá ok? Bom, mas antes de começar aqui trazendo notícias e informações sobre o Flamengo, roda a vinheta aí, né? Bom, vamos começar aqui falando e trazendo notícias para vocês sobre o Flamengo, né? Cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos, tá, para o jogo entre Flamengo e Orlando City, que acontece nesse sábado às 16 horas, tá? O Flamengo vai fazer o seu último jogo, né, pela Florida Cup, né, lá contra o Orlando City nos Estados Unidos, antes de voltar para o Brasil e poder disputar o Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo, né, nessa ida lá para os Estados Unidos, venceu já o seu primeiro desafio ali, que foi o Philadelphia Union, né, um jogo até mesmo tranquilo, né? Não foi um jogo, né, que a gente possa olhar, caraca, não, foi um jogo amistoso, né? Parecer até em certos momentos o jogo ali, jogo treino de luxo, assim podemos dizer, um treino de luxo, porque sinceramente, né, eu acho que o Flamengo deveria estar jogando o Campeonato Carioca, tá? Para fazer teste, mas se fazer teste com as equipes aqui do Carioca, eu acho que seria até mais interessante, porque assim, sinceramente, o Nova Iguaçu, Volta Redonda, vence esse Philadelphia Union. É um time ali que tentou, né, ameaçar o Flamengo do início, mas nada de mais, tá? Mas o Flamengo venceu o seu primeiro desafio lá, venceu por 2-0, o Cebolinha jogando um grande futebol, recuperando a sua confiança com o Tite, né? O Pedro aí fez um gol de pênalti, né? Mas foi lance que foi protagonizado, né, pelo Cebolinha. O Cebolinha protagonizou ali o pênalti, né? E depois fez um golaço numa tabelinha entre ele e o Gerson, né? Conseguiu fazer um golaço. O Cebolinha jogando muita bola. E, cara, o Flamengo venceu o seu primeiro desafio, que foi tranquilo. E agora vai ter um jogo que eu considero até um pouco mais desafiador, né, do que esse contra o Philadelphia Union, né? Que teve aí nesse primeiro confronto lá, indo lá para os Estados Unidos. E vai enfrentar o Orlando City, cerca de mais de 25 mil ingressos foram vendidos para essa partida, né? A torcida do Flamengo esgotou todos os seus ingressos lá nos Estados Unidos. A torcida do Flamengo sempre dá uma aula de quando se trata de vendas de ingressos, né, para poder esgotar ali, encher o estádio, lotar, independente de onde o Flamengo esteja, a torcida do Flamengo sempre comparece e comparece em peso, tá? Esse jogo eu considero que vai ser um jogo até mais interessante, tá? Orlando City é uma equipe que ali na MLS é uma equipe grande, podemos dizer, apesar de, claro, jogos mesmo, a gente vai ver uns clássicos aí do Campeonato Carioca e tudo mais que vai rolar, né? Mas o Flamengo vai ter esse grande desafio, um bom desafio contra o Orlando City nesse sábado, tá ok? Bom, eu gostaria agora de falar aqui, já entrar no assunto mercado da bola e tudo mais, né? A gente sabe que mercado da bola nesse início assim de ano, né, e tudo mais, temporada é sempre bastante agitado, né? E o Flamengo tem aí, né, o Flamengo tá vendendo o Thiago Maia para o Internacional. O Flamengo tá batendo o pé ali com alguns preços, né, tal, porque o preço da venda do jogador. O Flamengo, o Internacional oferecer 3 milhões de euros, o Flamengo tá querendo 5, tá? O Internacional parece que enviou já uma proposta de 4 milhões. O Marcos Braz e o Bruno Espinho parece que estão indo de Madrid para os Estados Unidos para se encontrar com a delegação, para falar com o Rodolfo Landim e tudo mais, para agilizar alguns processos, até mesmo de compra e venda de alguns jogadores. E o Thiago Maia tá nesse bololô aí, tá? E o Flamengo com certeza vai sentar ali e vai conversar sobre essa situação, se vai pedir mais dinheiro ao Inter, vai querer um pouco mais, vai querer os 5 milhões de euros, ou se vai aceitar esse valor aí que o Inter fez nessa nova proposta, né? Lembrando que o Inter fez uma proposta inicial de 3 milhões de euros, o Flamengo esboçou ali aceitar, mas
até mesmo a diretoria está sofrendo algumas críticas em relação a algumas vendas, né, empréstimo, etc e tal, bem questionável, né, por causa dos valores. A diretoria agora está ali mais firme e tudo mais, né, e exigindo até um pouco mais de grana ali para o Internacional para poder estar liberando o atleta Thiago Maia, que deu certo aqui no Flamengo, independente das críticas que nós temos em relação ao jogador, tá? Acredito eu, aí é uma opinião, não é uma informação nem nada, que o Flamengo vai liberar o jogador. Eu acho que o Thiago Maia vai ser jogador no Internacional, mas possa ser que, né, as coisas mudem, o Landim não, eu quero 5 milhões e tal, quem ofereceu 4 oferece 5, né? Mas eu acredito que o Flamengo vai aceitar essa proposta. O Thiago Maia, o jogador quer ir, o jogador tá vendo que tá perdendo espaço, né? Inclusive com grandes jogadores chegando. O Dela Cruz faz essa função ali de primeiro, até mesmo segundo volante, muitas das vezes também. Né? A gente sabe, o Alan para mim tem uma qualidade técnica bem superior, embora ainda não se mostrou, não se provou ainda com a camisa do Flamengo, mas para mim, claro, tem uma qualidade muito maior do que a do Thiago Maia. Né? E o Pulgar a gente sabe que é um excelentíssimo jogador. Então o Thiago Maia tá vendo que ia perder espaço, tá vendo que tá sendo bastante criticado e tudo mais, né? Viu que talvez não ia ter tantas oportunidades com o Tite, né? E então enxerga, né, que seria uma boa novos ares ir para o Internacional e tal, outra equipe, uma equipe aí que vem forte para essa temporada de 2024 e tá a fim de pegar esse novo desafio, tá? Então assim, eu acredito que ele vai ser vendido, mas o Marcos Braz vai se juntar com o Landim lá nos Estados Unidos, Marcos Braz e Bruno Spindel, para poder conversar sobre essa situação com certeza e assim ver se libera o jogador ou não. Repito, acredito eu que ele vai sim ser vendido para o Internacional. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que o Thiago Maia deveria ficar, que o Thiago Maia deve ser vendido? Diga aqui a sua opinião é muito importante. Claro, não esqueça também de deixar o like, tá, para impulsionar e dar mais ainda relevância ao canal CL e a Nação Rubro-Negra. Acredito eu, né, que o Thiago Maia sendo vendido, o Flamengo, claro, tem que trazer peças de reposição, porque senão vai fazer falta, independente das críticas que a gente tem, né, mas a gente precisa de jogador também para aquela função, até porque se a gente for olhar, Pulgar é um jogador convocável, né, para sua seleção, né, o Dela Cruz, né, tem jogadores ali daquela posição que são convocados aí e com certeza vão desfalcar o Flamengo, né, nesse ano que teremos aí Copa América e muitos jogos de seleções e tudo mais, tá? Agora falando em relação ao Mateuzinho, né, isso está gerando uma polêmica, está gerando aí, né, um bafafá danado nas redes sociais, tanto por parte da torcida do Flamengo, tanto por parte da torcida do Corinthians. Estou vendo que a torcida do Corinthians está começando a ficar receosa com o Augusto Melo, que é presidente do Corinthians, porque ele tem feito aí algumas cagadas, né? Parece que tem problema aí com o patrocínio, né? Que é a Vadbet, o patrocínio mais caro do futebol brasileiro, mais caro do que o do Flamengo, né? O patrocínio quer pagar mais alto e tudo mais. Parece que está dando problema nisso aí também, mas isso aí é assunto deles, problema. Isso é um assunto que eu vi ali que foi pertinente. Parece que ele não sabia de algumas coisas, que pensou que era Pixbet. Porra, pelo amor de Deus, né? Que sabe, dá um rolo lá com esse negócio de patrocínio em relação ao Corinthians. Os caras aí perderam o Lucas Veríssimo, né? Foi um bafafá ali para contratar os zagueiros deles, o zagueiro que parece que já contratou aí, Félix Torres, né? Teve problema aí, né? Como eu disse, com o Lucas Veríssimo, né? Também. Tô tendo problema com o Garro, né, que parece que o Tadjeri está esperando lá alguma situação financeira e até agora, né? E agora tiveram problema aí com o lateral Mateuzinho, né? Ou Matheus França, como ele gosta, tá querendo ser chamado a partir de agora, tá? O jogador, né, o Flamengo emprestou gratuitamente, sem valor nem nada, emprestou, né, para ele ter mais oportunidade. Parece que o Tite tem como prioridade utilizar mais o Varela, né, e o Wesley, embora muitos torcedores questionem o Wesley, né, mas o Tite olha o Varela e o Wesley, né, como seus jogadores ali, né, prioritários, né? E o Mateuzinho, né, vendo que talvez não ia ter tantas oportunidades, decidiu ir para o Corinthians, apesar dele também ali ter tido uma proposta do Bragantino, que, convenhamos, o Bragantino, né, atualmente muito mais, está mais organizado do que o Corinthians, né? O Corinthians está tendo problemas aí financeiros, é um dos clubes brasileiros que tem uma dívida altíssima, né? Tem que quitar as dívidas, embora tá falando em contratar Gabigol, que eu acho, né, uma coisa irreal,
disso acontecer, que o Corinthians tá tendo essas pataquadas financeiras aí, né? Que o Flamengo um dia também já teve, boa parte dos clubes aí do futebol brasileiro tem, né? Então, assim, o Corinthians está passando um problema financeiro, então eu acredito que se o Corinthians tivesse escolhido o Bragantino, lá não ia ter tanta pressão e tal, com certeza ia ter mais oportunidade, e com certeza ia ser um jogador que ia aprender muito na mão do Pedro Caixinha, que é um bom treinador, né? E com certeza ia conseguir desempenhar lá seu futebol e até mesmo recuperar sua confiança, e quem sabe, né? Já que o Flamengo emprestou ele ao Corinthians sem opção de compra, sem obrigação de compra, né, e o Flamengo até mesmo querendo solicitar, muitas das vezes, podendo solicitar a volta do jogador, né? Então, assim, eu acredito que se o Matheus tivesse ido para o Bragantino, teria evitado essas coisas. Mas ele preferiu para o Corinthians, por ser um clube que tá, né, grande e tudo mais. O Matheus foi muito mais pela camisa do que questão financeira, etc. Né? Mas o Corinthians, como eu disse, está passando por esses problemas financeiros, né? Tá tendo essas pataquadas aí em negociações, como teve aí com o Félix Torres, Lucas Veríssimo, tá tendo com o Garra, agora o próprio Mateuzinho, né? E aí com o amadorismo por parte do presidente do Corinthians, que para mim não só amadorismo, mas uma sacanagem com o jogador, porque o jogador chega lá, tá, porra, querendo jogar, querendo mostrar serviço, talvez muito empolgado com a oportunidade de poder dar a volta por cima, já que ele também está sendo um jogador aqui no Flamengo bastante questionado, principalmente na parte defensiva e tudo mais, né? E aí o Augusto Melo pegou a situação do Lucas Veríssimo, né? E também pegou e falou que, ó, eu vou querer aí, né, saber se vamos ter uma taxa de vitrine, vamos ter isso e aquilo. Tudo bem, ele está no direito dele. O questionamento é, por que não foi conversado isso no início? Entendeu? Por que isso não foi conversado no início? Então, é exatamente isso. Entendeu? Esperou o jogador viajar, participar de treino com a torcida do Corinthians. Entendeu? E, né? O jogador vai voltar. Vai ter que voltar Flamengo, numa incógnita, sem saber se vai ser utilizado ou não, etc. É isso que vai acontecer. Entendeu? Parece que ele vai ser utilizado no Campeonato Carioca, né? E, né, estavam falando que ele poderia ir para os Estados Unidos também, mas eu acho meio difícil, né? Só para ir lá, fazer um jogo, ter poucos treinamentos. Eu acredito que ele vai estar aqui no Campeonato Carioca, vai estar ali jogando com a garotada ali, tá? Vai ajudar ali pelo Campeonato Carioca. Então, assim, cara, minha opinião sobre essa situação: o Flamengo emprestou o jogador, tá, tudo bem, a gente empresta aí e tal. Eu não consigo enxergar que o Flamengo esteja errado nessa situação, entendeu? Porque o Flamengo emprestou tranquilamente. Não colocou obrigação nem opção de compra, mas sim preferência de compra. Parece que, né? Uma coisa que é mais fácil ter colocado a opção de compra, sinceramente. Preferência de compra, né? E aí o Corinthians pega, procurando dar preço no jogador, querendo dar preço no jogador, colocar 6 milhões de euros. Porra, é essa? Né? Aí chama o garoto, né? O garoto participa dos treinos, aí quer falar de taxa de vitrine já no meio do caminho. Sinceramente, né? Parece que não é o fato do Corinthians ter desistido. Parece que o Flamengo que pediu o jogador para retornar e tudo mais. Parece que isso que foi que aconteceu. Mas a imprensa paulista está colocando que o Corinthians desistiu, tá? Enfim, né? Essa é a situação do Mateuzinho. Mateuzinho vai retornar, vai voltar para o Flamengo e deve disputar esses jogos aí pelo Campeonato Carioca. E depois deve se reunir ali com o Tite e tal, né, com a diretoria do Flamengo, para ver o que vai acontecer com ele. Eu, na minha opinião, tá? Para mim foi uma tremenda sacanagem, independente, goste você ou não do jogador, tá? Foi uma tremenda safadeza e uma tremenda sacanagem, né? O que fizeram com um atleta que é profissional, entendeu? Imagina a cabeça do rapaz como deve estar agora, entendeu? Porque o cara chega ali com a perspectiva de, pô, caraca, agora eu vou dar a volta por cima, pá, tal. E aí, do nada, recebe a notícia que tem que voltar. É complicado. Apesar também de o Mateuzinho era para ter feito uma escolha mais segura. Como eu disse, eu acho que o Bragantino, né? Mas eu consigo até entender, pô, o Corinthians, a camisa é mais pesada, o Corinthians tá com um novo presidente e tal.
ele olhou, né, na concepção dele, pô, a melhor oportunidade, tem uma grande torcida também. Mas enfim, a gente sabe que o Corinthians é um clube aí que está procurando se reestruturar, parece, pelo que parece, né, tá procurando se reestruturar, entendeu? Mas está cometendo algumas pataquadas, uns amadorismo ali que nos faz lembrar até uma diretoria aí que vocês sabem de quem eu tô falando, tá? Mas enfim, pra mim foi uma tremenda sacanagem, um tremendo amadorismo que fez aí com o jogador Mateuzinho. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha dessa situação, né? Você acha que o Mateuzinho deveria ter mais oportunidades, que ele deve ser negociado, né? Tudo mais. Diga aqui a sua opinião em relação ao Mateuzinho, tá? Independente das críticas que você tenha, respeito ao atleta, respeito ao profissional, tem uma empatia com o jogador que, sinceramente, cara, não deveria passar por essa situação, tá? Uma situação que, pô, é complicado, cara, é complicado. Vamos se colocar no lugar do atleta. Você tem um filho que está sonhando em ser jogador de futebol, para pensar, né? Um filho, uma filha, né? Para pensar se acontece um tipo de situação como essa, tá? Então, essa é a situação do Mateuzinho, ele volta para o Flamengo, tá ok? E deve jogar o Campeonato Carioca, tá? Agora vamos falar aí sobre Matias Vinha, tá? O Matias Vinha não, ele vem pro Flamengo, tá? Eu disse, né, no último vídeo que eu trouxe, que a chegada dele tava para ser agora terça-feira, né, e tudo mais. Mas pelo que parece, né, tava rolando alguns trâmites, alguns detalhes para ser resolvido no contrato, tá? E parece que ele vem amanhã, tá? Segundo a página Sou Rubro Negro de Coração, o jogador vem amanhã para se apresentar, quinta-feira, tá? Vai se apresentar aí ao Flamengo, pelo que parece, segundo a página Sou Rubro Negro de Coração, possa ser que mude, né? Eu não sei. Mas o jogador também já assinou o seu contrato, então para alguns torcedores que estão aí pô, em dúvidas, pô, cadê o Matias Vinha? Não vem, não vem? Ele vem, ele é jogador do Flamengo, é a segunda contratação do Flamengo, o segundo uruguaio contratado aí no ano pelo Flamengo, ele vem sim, com certeza acredito eu, que vai ajudar muito aqui no Flamengo, e para mim foi uma ótima contratação, tá? Então o Matias Vinha já assinou seu contrato brevemente, parece que nessa quinta-feira ele deve estar chegando, tá? Para poder aí ser jogador do Flamengo, né? E tudo mais, se apresentar ao mais querido do Brasil e do mundo, tá ok? E com certeza o Flamengo brevemente aí vai estar também anunciando ele nas suas páginas, nas suas redes sociais, né? Então, o Matias Vinha é nosso. Matias Vinha é nosso, os palmeirenses ficaram putos, ficaram bolados, mas o jogador é nosso. Agora é nosso lateral e temos uma... A gente já tinha com o Felipe Luiz, porque eu não consigo enxergar aqui, né? O Atlético Mineiro tem uma Arana ali, mas agora o Flamengo já tinha ali, já, né, com o Felipe Luiz, mesmo numa idade, com o Ayrton Lucas, já tinha a melhor lateral do Brasil, lateral esquerdo. E hoje, né, o Flamengo continua se mantendo agora com um jogador que é de seleção brasileira, porque o Ayrton Lucas é de seleção brasileira, e o Matias Vinha também de seleção uruguaia. Então o Flamengo mantém, né, tendo aí a melhor lateral esquerda do futebol brasileiro. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, tá ok? Ou discorda também. Vamos falar agora do jogador aí da Lazio, que pertence à Lazio, né, que está emprestado ao PAOK, e eu falo do volante jogador Marco Antônio, parece que tem 23 anos, né, novo ainda, né, tá jogando lá no futebol europeu, parece que a grande passagem que ele teve foi pelo Shakhtar Donetsk, tá? Informação e notícia aqui, dando os créditos tanto por Robinho RN, por Luiz Antônio Rubro Negro e por Bruno Castanha, que já falavam muito nesse jogador, então eu gostaria aqui de dar os créditos, né, a eles, que eles já falavam que o Flamengo tinha interesse nesse atleta e tudo mais, né? E parece que o nome dele vem à tona agora, né? Até o coluna do Flamengo chegou a postar e tal, acho que o Flamengo estaria muito interessado, ou estaria interessado em contar com esse jogador, né? Mas parece que ele é o plano B do Al Musrat, jogador líbano aí, né? Libanês, que pertence aí ao Sporting Braga, tá? O Flamengo tá em negociações aí com o jogador ontem não foi relacionado para a partida do Braga, que o Braga até venceu, né, essa partida por 1-0, se não me engano, né? E o Flamengo tem ali o Marco Antônio como plano B, mas tem ali o plano A, o Al Musrat, né, para tentar aí a contratação desse jogador libanês, que pertence aí ao Sporting Braga. O jogador Al Musrat parece que quer sair do Braga,
né? E o Flamengo desperta ali como um dos principais interessados em poder contar com o atleta, tá? Então, assim, pelo que parece, se a negociação com o Al Mujarrat não der certo, o Flamengo deve ir em busca do Marco Antônio, tá? Porque o Marco Antônio parece ser o plano B do Flamengo, tá ok? Então o Flamengo vai ver como vai se desenrolar essa situação do Al Mujarrat, que pertence ao Braga, tá? O Al Mujarrat parece que está avaliado em 16 milhões de euros, né? O Flamengo vai tentar ver se desenrola essa situação, se dá bom ou não dá. Como eu falei, o Bruno Spindel, o Marcos Braz vão para os Estados Unidos para se reunir com o Landim, para ver se consegue ali até mesmo resolver certas situações como a do Léo Ortiz, como também do Luiz Henrique e como também, né, a do Al Mujarrat, né? E aí a gente vai ver como vai ser o próximo andamento dessas negociações. Acredito eu que o Flamengo deve trazer mais duas contratações. Acredito eu, tá? Já temos aí o Dela Cruz, que a multa foi paga ali diretamente, não teve nem negociação nem nada, né? E já teve também aí a situação do Matias Vinha, tá? Que brevemente deve estar sendo oficializado aí nas redes sociais, mas já assinou o seu contrato com o Flamengo, tá ok? Mas deixa aqui nos comentários quem você prefere, Al Mujarrat ou Marco Antônio, tá? O Marco Antônio, assim, eu tive olhando o lance, né? São jogadores que eu não acompanho muito, né? Sou sincero aqui, são jogadores que eu não acompanho muito, tá? Eu vi alguns lances do Marco Antônio, bom jogador, rápido, rapidinho, corre bem, pô, bom jogador. Al Mujarrat também vi um jogador que chuta bem de fora da área, tem um bom passe, porra, faz box to box, é um jogador ali interessante também, entendeu? Mas se você conhece os dois, deixa aqui nos comentários quem você prefere, Marco Antônio ou Al Mujarrat, tá? Seu comentário é sempre muito importante, claro, repito mais uma vez, deixe seu like, tá? Compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negros e não esqueça de ativar o sino da notificação, até mesmo para você ser notificado dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui no canal, tá ok? Bom, essas foram as notícias e informações do nosso Flamengo. Brevemente eu vou estar voltando aqui para estar trazendo mais notícias e informações para vocês sobre o mercado da bola, sobre o Flamengo, tá? Para deixar vocês bem ligados aqui, tá bom? É isso aí, tamo junto, saudações, rapaziada.